Vou dar início a essa live aqui hoje para transmitir ao vivo o encontro de mulheres que a gente faz toda quarta-feira pelo Google Meet. Esse conteúdo eu gostaria muito que ficasse disponível aqui no Instagram também, então por isso estou transmitindo aqui para ficar salvo e todo mundo ter acesso. A gente vai falar sobre os estupros retratados na Bíblia. Vou começar a gravação aqui, tá, meninas? Do nosso encontro, e a gente já vai começar. Aqui. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem no chat, vocês já sabem, né? Vocês podem mandar mensagem no chat, falar alguma coisa, tá bom? Só que agora, quando vocês abrirem o microfone, vocês vão aparecer na gravação. Então, se vocês não querem isso, as perguntas vocês podem mandar pelo chat ou esperar no finalzinho, que a gente sempre faz aquele momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá? A gente vai começar, então, a falar de Diná e os siquemitas. A gente vai começar em Gênesis 34. Peguem suas Bíblias, por favor, né? Então, a gente vem de um momento em que Jacó passou por uma grande tribulação, né? Ele voltou a se encontrar com Esaú, né? Ele fugiu, voltou, teve todo aquele encontro com Deus. A gente viu ele na luta com o Senhor e vencendo a luta, né? E então o perigo de Jacó de enfrentar Esaú já tinha passado. Jacó segue o exemplo então de seu pai, compra um pedaço de terra, assim como em Gênesis 23 a compra de terra. Vamos abrir lá em Gênesis 23, por favor. Bom, então Abraão, na morte de Sara, compra um pedaço de terra. Ela morre em Kiriat Arba, né? A gente já viu isso. E Abraão, então, depois de lamentar e chorar por ela, compra uma terra. Então, em Gênesis 23 a gente vê uma compra, e aqui em Gênesis 34 a gente volta a ver uma compra de terra por Jacó. Assim, Jacó é confirmado como herdeiro de Abraão. Começamos então o nosso relato da violência contra Diná. A gente vê Diná saindo sozinha de casa para ver as mulheres da terra. O primeiro versículo do capítulo 34 já vai dizer isso para nós. Que mostra o quê? Que a proximidade da família em terra estrangeira com o povo estrangeiro estava estreita demais. Então Diná se sentiu confortável ao ponto de sair de casa sozinha para encontrar com as mulheres daquela comunidade, sem nenhuma proteção. A gente sabe que as mulheres precisavam ser acompanhadas, principalmente porque naquela época, como a gente tem visto, o pecado da imoralidade sexual era recorrente. Então, as mulheres precisavam ser protegidas pelos homens da casa. E ela sai sozinha de casa para ver as mulheres da terra. Nisso, Siquém, filho do Eveu Amor, tomou-a e a possuiu. Essa palavra possuir, que aparece aqui para designar o que Amor fez, o que Siquém fez, é a mesma palavra utilizada no sentido de afligir, que é usada em Gênesis 15:13 e significa humilhar, oprimir e maltratar. Então vamos lá em Gênesis 15, no versículo 13, e vai dizer o seguinte: Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então aqui é o Senhor dizendo para Abraão que o povo seria afligido, mantido escravo, humilhado, oprimido e maltratado por 400 anos. Então, quando Siquém possui
Diná, a palavra utilizada do hebraico é ele a aflige, ele a humilha, a oprime e a maltrata. Então a gente está diante de uma cena de violência sexual na Bíblia. Então, os heveus, que é o povo de Siquém, né, estavam na lista de povos que Deus expulsaria da terra durante a conquista israelita. E a gente vai encontrar o nome lá dos heveus em Deuteronômio 7, no versículo 1. Deus aqui, em Deuteronômio 7:1, está admoestando o povo contra a infidelidade. E ele diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, a saber, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, o que Deus está dizendo? Que os heveus seriam entregues ao domínio de Israel. Ou seja, ele era um povo condenado por Deus, que praticava coisas ruins, que provavelmente, como a gente acabou de ver, tinham o sexo como algo que pudesse ser usado com violência. Tanto que, quando o povo hebreu, nesse momento, quando os israelitas mostram para Siquém que o que ele fez era abominável aos olhos do Deus a que o povo hebreu servia, ele se arrepende, né? Então, Diná não havia consentido na relação, né? E aí, o problema do estreito relacionamento deles com o povo de Canaã tornou-se absolutamente evidente. A gente vê aqui que o povo de Deus e o povo estrangeiro tinha se unido de uma maneira que não agradava o coração de Deus. A gente vê isso durante todo o começo de Gênesis até aqui. Bom, então, sua alma se apegou a Diná. O versículo 3, na primeira parte do capítulo 34 de Gênesis, vai dizer que a alma de Siquém se apegou a Diná. Percebam que ele diz que a alma se apega, que nada tem a ver com Deus ou com o Espírito. O termo hebraico apegou sugere que ele permaneceu fiel, mas não se desculpou e não tentou recompensar a família que havia humilhado. Então, ele se apega a ela, mas como ele não tinha consciência espiritual do que tinha feito, como ele não servia a Deus, ele permanece fiel àquela mulher porque ele entende que a partir do sexo e daquela consumação haviam se unido em matrimônio, né? O casamento era tido assim antigamente. E aí a Bíblia vai dizer, na segunda parte do versículo 3, que ele a amou. Então ele a amou, que é o mesmo sentimento, essa palavra, amou, usada nesse versículo, é a mesma usada para expressar o sentimento que motivou Jacó em Gênesis 29:18. Vamos lá visitar de novo esse texto para a gente ver como que Jacó amou. Então, Gênesis 29:18 vai dizer: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Então, esse amor sacrificial, esse amor que diz, eu trabalho 7 anos por você, é o mesmo apresentado aqui nessa expressão amar, se referindo a Siquém com relação a Diná. Mas a gente sabe que o sexo praticado fora do contexto em que Deus o fez para acontecer confunde as pessoas e as faz perder a cabeça. Então, Siquém se viu apegado a ela, apaixonado por ela e, em função disso, se sentiu no direito de possuí-la, fora do que Deus tem de propósito para o sexo. Então, em nenhum lugar do Novo Testamento, Jesus fala sobre sexo. Ele não fala. Ele não abriu a boca para falar disso. Mas nós fizemos o sexo o nosso Senhor e o Senhor de nossas vidas. Então, nós decidimos que o sexo define tudo a nosso respeito, quando, na verdade, somos muito mais do que isso. A gente veio falando sobre isso, sobre sexualidade, e pensando a respeito disso, a gente vê como a nossa sociedade, hoje e olhando para trás desde sempre, coloca o sexo
à frente de todas as coisas. Bom, versículo 5, capítulo 34, vai dizer: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, ou seja, o estupro tornou Diná cerimonialmente impura. Ela não podia casar com outro homem mais, ela já não era mais virgem, e de acordo com aquela cultura, ela era impura, né? Então, até nos cerimoniais, nos ritos cerimoniais, você não podia praticar sexo quando fosse a casa do Senhor, quando fosse lá, você tinha que ficar um período em pureza sexual, em santidade, em reverência ao lugar da casa de Deus. Então, a gente vê Diná sendo considerada impura, e estavam os filhos de Jacó no campo com o gado. Então, calou-se Jacó até que eles voltassem. Por que o narrador vai dizer para nós que Jacó calou-se? Porque o narrador censura a passividade de Jacó frente ao estupro de sua filha, comparando a reação dele com a de seus filhos, que iraram-se e muitos se indignaram. Então, no versículo 7, a gente vai ler que os filhos se indignaram e se iraram. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então, quando o narrador diz que Jacó só se calou, e na sequência ele fala que os filhos de Jacó se iraram e se indignaram, ele está textualmente censurando a reação de Jacó. Desculpe. E aí a gente vai ver em 2 Samuel, quando Tamar sofre a mesma violência, a filha de Davi, a gente vai ver como é que Davi reage. Vamos lá, por gentileza, em 2 Samuel, no capítulo 13, versículos 20 e 21. A gente vê assim, ó. Absalão, seu irmão de Tamar, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão. Aminon é teu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Então a gente vê Davi tendo sua ira acesa. E Jacó não. Né? A gente vê também o Salmo 127 falando de como Deus espera que uma casa seja edificada. Vamos lá no Salmo 127. E o Salmo 127 vai dizer assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No texto de Gênesis 34, onde está Jacó pedindo a Deus que edifique sua casa? Perguntando para Deus como reagir às situações, pedindo ajuda a Deus sobre o que fazer com relação ao que estava acontecendo. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus cuida da nossa casa enquanto dormimos. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, Siquém foi contra Diná, foi inimigo de Diná, causou vergonha à família de Jacó e Jacó nada fez para resolver esse problema. Então a gente vê que Jacó aqui já estava afastado de Deus e ele vai sofrer as consequências e a vergonha do seu pecado. Então, aqui no versículo 7 do capítulo 34 de Gênesis, nós vamos ver a expressão indignaram-se e muitos se iraram com relação aos sentimentos dos irmãos de Diná. E esse termo em hebraico é usado
apenas em um outro lugar da Escritura, para falar da reação de Deus contra a maldade humana. Isso está lá em Gênesis 6:6, precedendo o dilúvio. E diz o seguinte o texto: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Quando a Bíblia diz de Deus que lhe pesou o coração, no hebraico significa uma ira indignada. Então, o mesmo sentimento de ira indignada que os irmãos de Jacó têm por Diná, aqui Deus tem pelo povo. Então, veja, um sentimento poderosíssimo. No versículo 7, vai dizer o seguinte: pois se quem praticara um desatino em Israel, uma loucura em Israel. O termo hebraico indica um grave problema e um ato impensado, resultando em rompimento de relacionamentos existentes. Aqueles que cometessem uma ofensa moral do tipo mais desprezível contra as mais profundas verdades e convicções de uma comunidade deveriam ser punidos para que a estrutura dessa comunidade fosse protegida. Então a gente tem alguns outros textos que também apontam para nós loucuras praticadas no povo de Israel. Então, Deuteronômio 22:21 vai dizer para nós o seguinte: uma consequência, tá? De um ato. Depois vocês leiam o texto inteiro. Então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. A gente vê aqui uma lei que diz que uma mulher que se prostitui na casa de seu pai cometeu loucura em Israel e deve ser apedrejada. Josué 7:15. Josué 7:15 diz o seguinte: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus manda nós não termos deuses falsos, não adorarmos imagens falsas. E aqui a lei diz que quando isso acontecer, a pessoa deverá ser queimada e tudo quanto ela tiver. Porque cometeu loucura em Israel. São pecados que causam uma ira pesadíssima de Deus sobre nós. Óbvio, meus queridos, que nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, nós estamos falando aqui de leis que se cumprem em Cristo, ok? E são revistas e revisitadas a partir do ponto de vista de Jesus. A gente tem que ler o Antigo Testamento sempre com o filtro de Cristo, né? Então, nós estamos vendo aqui a lei judaica, a lei do povo judeu. Então, em Juízes 19, 23 e 24 vai dizer: o Senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Aqui a gente está já no capítulo 19 de Juízes e a gente vai daqui a pouco tratar sobre ele inteiro, tá? E aí no capítulo 20, de 6 a 10, vai falar sobre as loucuras que se cometem em Israel. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. O pecado sexual é tido como loucura e vergonha em Israel. 2 Samuel 13:12, a gente vai ver de novo o estupro de Tamar, o incesto de Tamar. E Tamar vai dizer assim para Amnon, momentos antes dela ser violada:
Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. O povo de Deus é condenado pela violência sexual. E aí Jeremias, no capítulo 29, vai dizer para nós, vai afirmar para nós as loucuras do povo de Israel. Então, 29 e 23 vai dizer o seguinte: porquanto fizeram loucuras em Israel. O que fizeram? Cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Eu não sei vocês, mas o meu coração se alegra de saber que o Senhor é testemunha das loucuras que o povo faz, das vergonhas que o povo faz. Isso me deixa em paz, porque Jesus é aquele que julga com justiça, né? Continuando. Versículo 7 ainda do capítulo 34 de Gênesis. Violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Então, Siquém violenta a filha de Jacó, o que se não devia fazer. O comentário do autor coloca o crime de Siquém e a indignação dos irmãos em perspectiva, porque ele diz: o que Siquém fez é um crime, isso não se deve fazer. E a indignação dos irmãos, ela é merecida, ela é justificável, porque o que Siquém fez não se deve fazer. Assim como a fala de Tamar, que a gente acabou de ler, né, dizendo para Amnon não fazer nada com ela porque era loucura, também é destacada. A fala dela é destacada. Então, quando no versículo 9 do capítulo 34 de Gênesis, Amor convida o povo de Jacó a aparentar-se com seu povo, o que Abraão e Isaac haviam temido, se torna então uma real possibilidade por causa da complexidade da situação. Veja, a gente tem uma mulher completamente violada, que não poderia casar com outro homem, né? Não poderia não, mas encontrar um homem que casasse com ela seria ainda mais difícil. Então a gente vê o povo estrangeiro tendo uma real possibilidade de se unir ao povo de Deus em casamento por causa da complexidade dessa situação. Israel tinha também agora, veja, pela cobiça, a oportunidade de se estabelecer e possuir a terra por meio do casamento com seus habitantes. Então, Gênesis 34:10 vai dizer: habitarei conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Então, uma das coisas que Siquém oferece é a posse das terras. Siquém também vai oferecer para Jacó, para conseguir o casamento dela, uma bela oferta financeira. Ele vai oferecer um dote para ficar com ela, né? Mas os irmãos de Diná, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, responderam com dolo a Amor, exigindo que todo o povo fosse circuncidado. Por que exigindo com dolo? Porque a gente sabe, porque a gente lê o texto, que eles fazem essa proposta de que o povo todo seja circuncidado na intenção de vingança. Então, Jacó colhe aquilo que anos atrás ele plantou. Vamos lá em Gênesis 27:36, para a gente se lembrar onde foi que Jacó plantou dolo e agora está colhendo dolo também. Gênesis 27:36. Diz o seguinte: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então Jacó, a gente sabe que o nome Jacó significa o enganador, aquele que engana. E aqui Esaú dizendo:
que havia sido enganado por Jacó na primogenitura e também na hora de receber a bênção final de seu pai. Bom, então seus filhos imitaram o seu dolo. Porém, a intenção dos filhos era potencializada, era a de matar. Então, o pecado, meus queridos, de geração em geração, eles aumentam. Se a gente não corta o mal pela raiz, eles vão sendo potencializados, né? Mais uma vez, a complexidade moral da situação se torna evidente. Os irmãos queriam libertar a irmã, mas os seus métodos não eram honestos. A gente não paga o mal com o mal. Uma das principais coisas que esse texto também quer nos ensinar é que a gente não paga o mal com o mal. Durante uma guerra, o dolo era esperado de ambos os lados, ou seja, o ataque inesperado era, numa guerra, ele era tido como iminente, né? Mas era inaceitável sob os termos de paz. Os tratados de paz ao longo da nossa história são feitos justamente para que os povos tivessem acordos de convivência. Era obediência a Deus também não se casarem o povo de Deus com os incircuncisos. No entanto, os filhos de Jacó, repreensivelmente, esvaziam o sinal santo da aliança do seu significado religioso, ou seja, o compromisso de fé com o Deus de Abraão, eles esvaziam e abusaram dessa aliança, do significado dessa aliança, com a intenção de fazer vingança. Veja, eles subvertem uma ordem de Deus, eles subvertem uma aliança que Deus faz com Abraão a respeito da circuncisão para poderem se vingar do povo. Eles usam o nome de Deus em vão. Isso está nos 10 mandamentos ou não está? Nós estamos vendo muitos mandamentos sendo quebrados aqui. Versículo 19 do capítulo 34 de Gênesis vai dizer: Não tardou o jovem a fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de todos os da família de seu pai. Aqui eu quero tocar num detalhe um pouco delicado. Esse versículo vai dizer para nós que, primeiro, Siquém em momento nenhum se recusou a fazer isso. Ele mostra uma entrega, um arrependimento, uma vontade de consertar o que fez, submetendo todo um povo à circuncisão. O texto afirma que ele amava a filha de Jacó. E o texto não mente, ele amava. E ele era o mais honrado de todos os da família de seu pai. Então, a gente sabe que é um povo pecador, né? Mas de todo esse povo pecador, havia um honrado. E esse um pecou, né? Então, os perdoados que não perdoam podem esperar um destino triste, uma vida repleta de muitos dias ruins. Isso quer dizer que nós, cristãos, perdoados pelo sangue do Cordeiro, quando decidimos por não perdoar, a nossa sentença é de dias muito tristes, muito solitários, muito vazios e muito infelizes. E perdoar, gente, não quer dizer aprovação. Não quer dizer que você apoia um comportamento ruim. Quer dizer simplesmente que você entrega o seu agressor, quem te magoou, àquele que julga com justiça. Então vamos ler 1 Pedro 2, 23, por favor. 1 Pedro 2, 23 vai dizer o seguinte. Vamos ler a partir do 21, por favor. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu quero deixar evidenciado aqui o seguinte: não há pecado sem perdão. Não há. O seu pecado de falar mal do seu irmão, o pecado de um homicida, o pecado de um parricida, o pecado de um estuprador, seja qual for, o sangue de Cristo é suficiente para pagar por todos esses pecados. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos esses pecados diante de Deus. Então, não há pecado imperdoável. Há um coração endurecido, feito seu, feito meu, feito nosso, que não perdoa. Mas Cristo perdoa todos os pecados. Havendo um arrependimento sincero, uma disposição em aceitar, em se comprometer com a aliança do Senhor, faz com que todo e qualquer pecado seja perdoado, ok? E aí eu te pergunto, você nunca se arrependeu de algo que você fez e que violou ou magoou profundamente alguém? Você nunca magoou profundamente ninguém. Você é um santo perfeito imaculado. Eu sei que uma violência física, principalmente no que diz respeito à violência sexual contra a mulher, causa feridas profundíssimas. Mas existem atitudes, existem palavras, existem escolhas, existem coisas que você faz que podem ferir profundamente e verdadeiramente muito mais alguém. Alguém que nunca mais vai conseguir se recuperar do que você fez a ela, ou a ele, ou a quem for. Então, é muito importante que a gente não se ache melhor do que ninguém. Porque uma mulher pode se recuperar no sangue de Cristo, através do poder de Deus, de uma violência sexual. Mas tem muita gente por aí, sem Jesus, que uma palavra sua pode destruir a vida dela. Destruir a vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz, com as coisas que a gente faz, porque a gente pode levar todo um povo, toda uma família à morte. Gênesis 34, 22 a 24. Vamos ler. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Uma coisa que me chamou a atenção agora aqui, que eu não tinha prestado atenção ontem e nas minhas leituras, glória a Deus por isso, é que toda vez que a Bíblia vai falar de Amor e Siquém, ela repete que Siquém é filho de Amor. Igual nesse versículo 24. Amor e Siquém, seu filho. Ali na frente vai dizer Amor e Siquém, seu filho. Por quê? Existe um mandamento que diz que você não pode matar um bezerro filhote perto dos pais. Por que então aqui mata-se um filho diante do pai? Olha que coisa extraordinária. A Bíblia afirma o tempo todo que ele era filho, ou seja, o pecado é mais grave. Enfim, aqui a gente está vendo os homens daquela cidade que estavam à porta da cidade consentindo com a aliança ao Senhor. Então, foram Siquém e Amor à porta da cidade, onde ficavam os anciãos e os governantes do lugar. Eles estavam desejosos de aceitar o sinal de aliança de Deus com o povo de Israel, circuncidando todos os machos no meio do seu povo. Quem garante para mim e para você que se os filhos de Jacó tivessem tido uma atitude diferente aqui, todo esse povo não teria feito verdadeiramente uma aliança com o Senhor e não teriam sido agregados ao povo de Deus. A ausência do perdão
causa morte. Isso é muito importante a gente entender. Então, os homens habitantes daquela cidade aceitam, em acordo de paz, circuncidar todos os machos do povo, sejam homens, animais, adultos ou crianças. E ao terceiro dia, quando os homens sentiam a mais forte dor, o mais forte sangramento, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Mataram também, ao fio da espada, Amor e Siquém, seu filho. Tomaram Diná da casa deste e foram embora. Então veja, a vingança que se fez. Eu fico muito triste lendo essa história, eu fico triste de verdade. E além disso, saquearam toda a cidade. Pela sua desenfreada, desleal e inesperada vingança, Simeão e Levi perderam a liderança. A gente vai ver a consequência disso em Gênesis 49. Gênesis 49, versículos de 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Se a gente for parar para pensar, Davi, por exemplo, não foi o homem que construiu o templo de Salomão. Por quê? Porque Deus disse que ele havia derramado muito sangue. Davi adulterou, Davi mandou matar um homem em função do seu adultério. Davi guerreou demais, ele teve muito sangue em suas mãos. Então, ele não poderia edificar o templo. Para finalizar esse momento degradante, Jacó censurou duramente os seus filhos pela imprudência. Aí sim ele se mexeu, foi lá e falou: escuta, estão malucos, olha o que vocês fizeram. Só que ele então é repreendido por seus filhos, que reprovaram a sua falta de indignação moral. A gente vai ver isso no versículo 30 e 31 do capítulo 34 de Gênesis. Vai dizer o seguinte: então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes. Lembra, a gente acabou de ver o que significa essa palavra. Humilhação, vergonha. E me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Olha o medo. Cadê Deus aqui? Cadê Deus? Jacó esqueceu completamente do Senhor. Completamente. E aí responderam os filhos de Jacó a ele: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Uma família completamente destruída. A gente vê uma família aqui completamente destruída. Depois desse texto, a gente vai para Juízes 19, que vai relatar para nós um novo episódio de violência sexual. A gente vai ver o levita e sua concubina. Então, a gente sai de Gênesis, onde Deus estava mais presente, eu diria, né? Como eu já disse a vocês, eu tenho essa impressão de que conforme nós fomos nos afastando do tempo do Éden, Deus também foi se afastando de nós, e ele em um determinado momento, de Malaquias a Mateus, ele desaparece, ele nos deixa completamente sozinhos, né, entre aspas, mas ele não fala conosco. E ele volta a se comunicar conosco através de Jesus depois. Então, em Juízes, a gente vê um povo completamente à mercê de suas vontades, completamente à mercê de seus pecados. Então, a situação em Israel, em Juízes 19, havia se deteriorado a tal ponto que alguns do povo de Deus se comportavam de maneira semelhante aos antigos habitantes das cidades condenadas de Sodoma e Gomorra.
O resultado foi uma guerra civil entre as tribos que teve início com a narrativa do capítulo 19 de Juízes. Então a gente vai ver que essa violência sexual aqui vai ter uma consequência poderosíssima, né? Porque a guerra civil entre as tribos, as 12 tribos de Israel, começam nisso aqui, nessa violação. E a história sórdida que encerra o livro de Juízes deixa claro que a desobediência de Israel à aliança com o Senhor era decorrente da falta de um rei fiel à aliança. Vocês percebem que aqui a gente não está falando de estupro mais? A gente está falando de uma violação completa, de uma deturpação completa do povo de Deus. A gente está elevando o nível de entendimento. Não se trata apenas de uma violação contra uma mulher, mas uma violação contra a mulher, ela é tão poderosa, ela é tão destruidora, tão devastadora, que afeta toda uma nação. Vejam, a gente amplia o efeito disso, a gente amplia a consequência quando a violação é sexual, né? Então vamos lá ver por que a Bíblia afirma para nós, como ela afirma para nós, que não havia um rei em Juízes que fosse fiel à aliança. A gente vai ver um versículo que se repete inúmeras vezes no livro de Juízes. Juízes 17:6 vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 18:1 vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. 19:1 vai dizer: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Em 21:25 vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nessa narrativa, quem peca é a tribo de Benjamim, mais especificamente os homens da cidade natal de Saul, que é Gibeá. Saul é nascido em Gibeá, que se comportavam como os homens de Sodoma. Vamos recapitular aqui. A gente já teve um encontro falando sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, mas vamos recapitular aqui porque Sodoma e Gomorra não tem a ver somente com perversão sexual, tá? Então vamos recapitular. O profeta Ezequiel define a iniquidade de Sodoma como sendo a relutância da cidade por causa de seu orgulho e arrogância em partilhar a sua riqueza com os pobres e marginalizados. Isso vai estar lá no texto de Ezequiel 16, 48 e 49. Eu não vou visitar o texto, porque a gente já viu isso aqui e nosso tempo está curto. Então, referindo-se a Israel como Sodoma e Gomorra, o profeta Isaías admoesta os israelitas sobre o pecado praticado. Esse aqui a gente vai lá visitar, porque ele é grande, eu não transcrevi. Então a gente vai lá em Isaías, no primeiro capítulo, de 10 a 17. Visão de não, de 10, né, que eu falei, né? Oxi. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Veja, Isaías está chamando o povo de Israel de príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que, quanto estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas da viúva. Então, o que ele está dizendo aqui? Tira a maldade dos seus atos, cessa de fazer o mal, faz o bem, atenda à justiça, repreende o opressor, defende o direito do órfão e pleiteia a causa das viúvas. Esses são os pecados de Sodoma e Gomorra elencados aqui por Isaías, em nome de Deus. E aí, o pecado de Sodoma e Gomorra era também a violência sexual, a subversão do sexo aos prazeres da carne, a prática sexual feita por homens contra homens. Então, isso a gente vai ler em Gênesis 19, de 4 a 5, ok? Bom, a ênfase sobre o ato do levita de cortar a sua concubina em 12 partes, a fim de convocar Israel, um paralelo claro com o ato de Saul em 1 Samuel 11, de 1 a 8, teve uma repercussão negativa tanto para Benjamim quanto para Saul. Vamos lá ver como é que Saul fez isso? 1 Samuel 11. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí, né? Eu espero que estejam. Vocês sabem que eu gosto de Bíblia, hein? Então, 1 Samuel 11, de 1 a 8, vai dizer o seguinte: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Ou seja, havia ali uma briga, uma guerra prestes a acontecer, né? Porque o amonita sitiou uma cidade israelita. E aí, os israelitas, tentando fazer aliança, disseram: vamos fazer uma aliança, vamos fazer as pazes. E os amonitas falaram: eu faço as pazes, contanto que todo homem que você tem no seu povo tem o olho direito furado. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: quem tem o povo que chora? Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então, por fim, Judá, a tribo de Davi, foi escolhida pelo Senhor para liderar o ataque aos benjamitas. Então, veja, o levita faz isso com a concubina, e a gente vê um paralelo claro com essa história aqui de Saul, só que Saul fez para glória do nome de Deus, com animais, enquanto o levita fez para vergonha do nome do Senhor, com uma pessoa. E por isso, tanto a tribo de Benjamim quanto Saul, né, tiveram uma repercussão negativa, porque mesmo Saul tendo essa atitude, ele foi visto com maus olhos. E aí Judá, né, a tribo de Davi, ela é escolhida para liderar o ataque aos benjamitas. A gente vê isso em Juízes 1 e 2 e 20 e 18, e considerados como se fossem
cananeus. Os benjamitas são considerados como cananeus. Vamos voltar lá para o livro de Juízes. Que horas são, hein, gente? 9:55 já. Tá quase acabando. Então, Juízes, no capítulo 1, vai dizer: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. E aí no 20:18, a gente vê isso acontecendo. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo, veja, consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Há uma consequência nisso. Os benjamitas pagam um preço caro por isso. E Deus responde: Judá subirá primeiro. Então Judá, que é a tribo de Davi, é escolhida para vingar, em nome de Deus, porque serviam a Deus, a morte dessa concubina. Então, dos versículos 1 ao 30 do capítulo 19 de Juízes, a gente vai ver a violência dos homens de Gibeá, desencadeada por um acontecimento que envolveu um levita e sua concubina no território de Benjamim. Bom, gente, já são 9:55, eu não imaginei que fosse demorar tanto, eu achei que fosse dar. Vou sugerir o seguinte, para a semana que vem, a gente voltar aqui em Juízes 19, ver levita e concubina e ver 2 Samuel 13 com Tamar e Aminon. Tudo bem para vocês? Pode ser assim? Porque daí a gente explora detalhe por detalhe. Eu acho que a gente tem visto bastante falar sobre violência sexual contra a mulher e a Bíblia fala disso. Ela tem esses 3 casos aí que relatam isso. A gente precisa entender como que o povo de Deus lida com essas coisas, como é que Deus lida com essas coisas. Enfim, eu acho importante. Certo? Como a gente já tá no finalzinho, eu vou encerrar a minha gravação aqui no Google Meet pra gente poder conversar. Vocês não vão embora não, viu? Vou encerrar aqui. E encerrarei também essa live que falou sobre o estupro de Diná. E semana que vem a gente volta, tá bom? Vou encerrar. Beijo!